aqui. Vamos falar agora do caso do Diniz, cara. O Diniz, mano, ele... Algumas pessoas, né, a maioria das pessoas já estavam premeditando isso, até porque isso já foi comentado há um tempo atrás, né? Mas não sabia se realmente ele era sair ou não. Mas o Diniz é campeão da Libertadores, né? Deixa a seleção brasileira após uma demissão. Foi nem pedido do Diniz, ele simplesmente realmente foi demitido do cargo e foi colocado o Dorival Júnior, no qual a gente vai falar até daqui a pouco se realmente o Dorival Júnior seria a melhor escolha para estar na seleção. Mas eu queria saber dos senhores se vocês concordam com a saída do Diniz, né, da seleção. É um técnico que, como eu acabei de falar, foi um técnico que, com o time do Fluminense, que não era o melhor time do mundo, ele conseguiu chegar a uma Libertadores e ser campeão com a da Libertadores. Muito foi se falado do esquema tático do Diniz, principalmente em alguns jogos na Libertadores, em que ele surpreendeu os times com a formação tática. Mas eu gosto do Diniz, particularmente gosto do Diniz, mas eu queria saber se vocês concordam com a saída dele da seleção brasileira. Cara, assim, eu não concordava nem com a ida dele, cara, eu vou te ser sincero, porque eu acho que o Diniz, assim, não desmerecendo ele como técnico ou profissional, eu só acho assim... E eu queria saber também o que o William Toledo, se estiver aqui com a gente ainda nessa live, o que ele acha também aí. Ele deve ter dado graças a Deus. Deve ter ido dormir, Foi dormir. Cara, por que eu... Olha só, veja bem, por que eu acho que ele não deveria nem ter ido? Por dois motivos, tá? Primeiro, porque, assim, eu considero um bom técnico, não tô dizendo que eu não gosto dele como técnico, não. Só acho que a história dele como técnico, em relação a conquistas, em relação a chegar num patamar diferenciado, é uma trajetória muito curta, é recente. Embora ele seja técnico já há muito tempo, a história, a página bonita que ele começou a construir é muito recente. Pô, o Diniz ele não tinha títulos consideráveis na carreira dele, foi conquistar títulos agora com o Fluminense. Não era ele que não tinha nem Carioca? Me lembra aí? Ele não tinha nem título. Tinha, não. Então, assim... Primeiro foi o Carioca. É isso aí. Ele começou a construir uma trajetória de sucesso, veja bem, trajetória de sucesso em relação a títulos, não em relação a trabalho. Tá? Porque o cara pode ter passado por clubes e ter tido bons trabalhos, mas não ter tido títulos. Então, essa história de títulos, de realmente começar a aparecer como um cara que ganha... Porque ele não era visado como isso. Tanto é que quando ele ganhou o Carioca, pô, saiu aquela urucubaca, não sei o quê, o cara vem, ganha uma Libertadores. Então isso é uma história muito recente, cara. Mas você acha que também que ele não ficou pouco tempo na seleção pra mostrar o Tite? Ficou muito... Calma, vamos lá. Na época também nos botaram o Tite. Cara, mas será, olha só, se você for pegar a seleção, aí, vamos lá, esse é um ponto. Eu acho que, assim, é uma trajetória muito pequenininha ainda pra ele chegar a uma seleção brasileira, tá? E o segundo ponto... meu irmão, ou você é técnico da seleção, só da seleção única e exclusivamente da seleção, ou não é. Meu irmão, é impossível. Atenção. É impossível o cara conseguir fazer um trabalho de excelência estando trabalhando no Fluminense, tanto é que quando ele passou a dividir, o Fluminense teve uma queda e a seleção não vingou na mão dele. Aí fica a dúvida, não vingou, porque ele mesmo se colocou numa situação ruim para ele próprio, porque, cara, ele construiu uma imagem dentro da seleção que talvez se ele não tivesse ido, talvez se ele tivesse permanecido no Fluminense, conseguisse manter a pegada que ele estava pegando, de conquistar títulos em 2024, era um cara que poderia até almejar, de repente, um clube lá de fora, não de ponta, mas de repente ter oportunidade num clube da Europa. Correto? Ou até chegar na seleção brasileira com mais bagagem. Eu acho que ele se queimou. Eu acho que hoje, qualquer clube de fora do Brasil não o contrataria. Porque ele chega na seleção, não consegue entregar o que se espera, porque, cara, de muitos anos pra cá é o pior início da seleção brasileira em uma eliminatórias eliminatórias pra Copa do Mundo. O que eu acho é que qualquer técnico que pegue a seleção brasileira tá talvez jogando a carreira dele no lixo. Cara, não hoje sei, em dia, cara. Pô, mas não é difícil treinar a seleção, Léo. Porra, cara, como Meu não, irmão, cara? Porra, não é, cara. Hoje, porra, não é. É um lixo, cara. Se você, porra, mas é um lixo, cara. Mas se você, pô,
convocar ali os jogadores certinho. O Brasil ainda tem bons jogadores. Fizer o feijão com arroz, dá. Eu só acho que ele mesmo se atropelou nesse sentido, cara. De querer dividir Brasil com o Fluminense. Não, isso eu concordo com você. Isso eu concordo com você. Eu acho que o cara deu o cara deu total atenção ao Fluminense e esqueceu a seleção brasileira. Isso é verdade. E como é que o cara vai focar, meu irmão? Eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Olha só, não é culpa o também Fluminense tem jogo quarta-feira. Aí ele tem que estudar o time de quarta-feira, o adversário, pra montar tática, pra não sei o que. Mas ao mesmo tempo, tá jogando 325 mil jogadores pelo mundo afora, que ele também tem que olhar. Mas isso não deveria ser colocado na mesa? Ou você fica no Fluminense ou na seleção e não... Sim, cara, mas é isso aí. Ele aceitou uma proposta que deram pra ele. Mas ele é burro. Ah, tudo bem. Porra, eu não... Cara, é a mesma coisa. Você trabalha numa empresa, tu é a parte financeira. Aí uma empresa que tem, porra, mano, 70 mil funcionários, tu tem que ver o financeiro todo. Aí o cara chegou outra empresa e fala assim, meu irmão, pô, quero que tu olhe aqui também. Pô, parceiro, tu sabe que é coisa pra caraca. Não, tu não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência do que se você trabalhar se dedicando a um local só. O Mourinho falou claro isso, não, né? Porra. É óbvio. O Mourinho falou isso, pô. O quê? O Mourinho falou, o Pepe Guardiola falou também na final do Mundial. Falou que como que ele conseguia gerir os dois, a seleção... Eu acho que a culpa é de todo mundo, mano. Não então, dá pra depositar só a culpa eu no cara. acho eu acho sim que ele errou nesse sentido de ter aceitado, mas também foi a proposta que botaram na mesa pro cara. O Diniz, ele é um bom técnico. O Leandro concordou, o Diniz é um ótimo técnico. Porém, ele precisa de tempo. Exatamente. Pra... Bagagem mesmo. Bagagem. O Leandro falou. Cadê? Mesma bagagem. Coisa. Ó, ele precisa de bagagem pra seleção brasileira. Vocês estão em sintonia. Então... bagagem também, né? Porque ele só tem o título desse ano, Libertadores Carioca. Acabou, é isso só. E beleza. Ele precisa de tempo porque o esquema de jogo dele é um esquema de jogo muito perigoso, mano. Ele sai com o goleiro, com o zagueiro, com o lateral. Eles que começam a jogada. E é um esquema muito perigoso. Né? Com o Manchester City, eles se ferraram com isso. Foi fazer uma virada de bola lá, o Marcelo já tinha feito isso no Real Madrid, errou nessa agora. Toma o primeiro gol, enfim. E ele não tem tempo para treinar a seleção. A seleção chega faltando 3 dias, aí um dia vai chegando todo mundo, vai chegando de manhã, vai chegando de tarde, vai chegando de noite. Aí no dia seguinte é só descanso, porque tá vindo da Europa, tá vindo do Brasil todo. Aí no outro dia é um tático leve para jogar num quarto dia. Então não tem tempo para treinar. É isso aí. Né? E outra coisa, o Diniz não tinha tempo. Pô, o Diniz estava... final de Libertadores, jogos difíceis da Libertadores. Com o Mundial vindo, vai pensar em seleção como? Isso aí. Ele chegava na seleção, alguém passava pra ele um relatório. Era isso que acontecia. Mas é o que eu te falo, a culpa é única e exclusivamente dele, cara. Não acho só dele, não. Cara, ele aceitou. Não, dele não dá pra... 80% dele, porque ele aceitou um projeto ciente que seria difícil. Tudo bem. De conciliar, sabendo que poderia queimar. Mano, o cara bota uma proposta na tua mesa por X milhões. Porra. Tu não vai aceitar? Cara, depende, Léo. Depende. Quem não quer ser, todos nós aqui trabalhamos. Olha o que foi colocado na mesa. Eu proposta pra sair pagar mais. Cara, mas olha só, não é só proposta financeira, mas é proposta de visibilidade também. Se der certo, ele sai como fosse proposta de... Cara, beleza, eu entendo que o cara pensasse nisso, meu irmão. Todo mundo quer chegar nessa seleção. Chegou minha hora. Porra, eu vou. Fluminense, brigadão por tudo. Se não fosse o que nós construímos aqui, eu não chegaria a ter a possibilidade de ir para a seleção como eu estou tendo agora. Mas, e cara, aí ele não ganha Libertadores. Ele não ganha Libertadores. Porra, então decide o que tu quer. Tu quer aqui ou tu quer ali os dois? É aí que tá a parada. Não tá. Olha só. Se queimou. A gente não sabe tudo o que acontece. Sabe o que é isso, meu irmão? É um dos pecados capitais. A gula? É o cara querer. Tudo bem, mas agora agora vamos pensar um pouquinho. Cara? É a gula. Em uma possibilidade. Vamos lá. O Diniz aceita a seleção, tá na frente dele em 2023. Seleção brasileira interino, que até então viria o Ancelotti. Ancelotti, né? Ancelotti. Até então viria o Ancelotti. Isso aí. Ele como interino, mas ele também com o time do Fluminense. Certinho, jogando direitinho, com chance real de ser campeão da Libertadores. E aí fala assim, ó, fica aí no Fluminense e também na seleção e tudo mais. Aí você para e pensa, irmão, seleção brasileira. Eu tenho os melhores jogadores e vou jogar uma eliminatória contra Venezuela, Peru, Bolívia. Aí tira o Uruguai, que é forte, a Argentina, que é forte, o Paraguai não tá bem. E o Equador, que tá bem, né?
E tem a Colômbia também, que às vezes faz uma fumaça. Cara, ele teve 6 jogos na seleção brasileira. Perdeu 5. Não foi isso? Acho que foi isso. Eu acho que foi isso, né? Acho que foi 3 jogos, 2 e... Não. Perdeu 3. Olha, ele comandou... Perdeu 3 jogos, então ele jogou 4. Porque ele tem 3 jogos. Ele jogou 6 jogos. 6 jogos. Todas pela eliminatória da Copa do Mundo de 2026. 6 jogos. E ele tem quantas derrotas? Aqui não tem. Quantas derrotas tem o Diniz? O Diniz tem 3 3 derrotas. Acho que foi 3 derrotas. 3 derrotas seguidas. 40%. 3 derrotas foram seguidas. Numa parada dessa daí, sei lá. Beleza. Vamos lá. Tu pega um ano só pra jogar 6 jogos. Ele perdeu 3, né? Que foi pra Argentina em casa. Perdeu também pro Uruguai. E perdeu um outro jogo aí que agora eu não sei quem foi que ele perdeu. Não sei se foi Venezuela. Acho que foi Venezuela que ele perdeu. Enfim. E aí, você finaliza o ano de 2023 e assume a seleção a Vera, sem ser interino. Eu acho que esse poderia ter sido o planejamento dele. Tanto é que quando o presidente da CBF manda ele embora, ele fica chateado. Sei lá, meu irmão. Entendeu? Ele solta uma nota que ficou chateado. Eu acho que ele fica mais chateado, Elias. Porque acho que na cabeça do cara é o seguinte, meu irmão. De repente, na negociação, o cara pode chegar, o presidente pode chegar e falar assim, meu irmão, olha só, vem, que a gente vai te dar suporte. Tu é inteiro. Porque, cara, tu tocou num ponto crucial, cara. Mais um ponto teu aí, que eu no lugar dele não teria aceitado. Exatamente por isso. O projeto dele não era pra ele ser técnico da seleção, era pra ser interino, cara. Mesmo que desse certo, eu já não seria... mesmo que eu faça um ótimo trabalho, eu não serei o técnico. Pra que eu vou colocar a minha imagem em risco, sabendo que eu não vou conseguir dividir, perfeitamente, como seria se eu tivesse só na seleção, estando no Fluminense. Pra que eu vou colocar minha imagem em risco se eu sei que não é? Eu não vou ser o técnico da seleção, eu sou interino, meu irmão. É diferente, cara. Olha só, nós estamos contratando para ser o técnico da seleção brasileira. Aí sim, cara, você vai ser técnico, pode ficar no Fluminense até o final do ano para você disputar Libertadores e Mundial. A partir de janeiro, meu irmão, você desvincula do Fluminense e assume a seleção. É um outro esquema. Agora, eu colocar minha imagem em risco como interino de uma seleção, que eu já sei que eu não vou... complicado. Porque, cara, por mais que eu faça um excelente trabalho, já tá fechado com o Ancelotti. Pra que eu vou me arriscar, cara? É diferente, entendeu, irmão? Então, é diferente. a gente não sabe exatamente tudo que acontece a gente não sabe, e mais outra situação. Cara, como é que tu acha que deve ser os bastidores da CBF, meu irmão? É só podridão naquilo lá, cara. Isso é. Só podridão, cara. Mas cara, isso que eu tô por mais que ele teve mais uma agora, né? Um bom técnico, mas talvez seja uma podridão que o cara não tá nem habituado a viver. Assim, óbvio, cara, o futebol tem isso nos clubes também, mas no momento que a CBF vive, conturbado, cara, politicamente, até nisso, cara, eu acho que ele tinha que ter pensado. Mas é por isso que eu acho que qualquer técnico diferente, que pegue a seleção brasileira pode estar jogando... Porque o Tite, eu não gostei. Eu gostei do trabalho do Tite na seleção até uma parte, depois na outra. Mas, cara... Olha a bagagem que o Tite tinha, meu irmão. O Tite ele saiu porque ele quis sair, meu irmão. O Tite ele saiu na hora que ele quis sair. Mas também não entregou, no final não entregou porra nenhuma. Não entregou. É o que eu tô te falando. Ele teve um começo muito bom. Exatamente. Só teve eliminatória boa. Mas, meu irmão, o cara tinha uma bagagem tão grande, o cara tem um nome tão pesado, que, meu irmão, é o Tite. Ninguém... Acabou, cara. Então, ninguém se meteu, meu irmão. Ele ficou e ele foi embora no que ele quis. Agora eu não quero mais. Exatamente. Acabou, agora eu vou sair. É diferente, cara. Qual é a bagagem que o cara tem, o Diniz tem e tal? É diferente. O cara não tem peito pra brigar lá dentro internamente, entendeu? Exatamente.